Nós estamos no 48º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios, versículo por versículo. O tema de hoje é o mistério revelado. Efésios capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler aqui na revista atualizada, tá bom? No original, ó, eu vou ler para vocês como está no original aqui, como algumas vezes eu tenho feito. Olha só. Hot kata apocalipsen egenorife moito mysterium kathos proegrapsa em oligo. Pois, segundo a revelação, foi dada a conhecer a mim o mistério, como anteriormente escrevi, em pouco, resumidamente. Veja como está bem semelhante aí, ó. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pode se assentar. Deus revelou ao apóstolo Paulo o seu plano de uma igreja composta de judeus e gentios convertidos. Isto é um mistério, pois estava oculto em Cristo, que no desenrolar da história foi sendo manifesto, foi sendo revelado ao seu povo. Quando você faz uma leitura de Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus falou assim para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Presta atenção, ele não falou que a igreja estava edificada, ele falou que edificaria. Ele falou que a igreja um dia seria edificada. Ele não falou quando e não falou como. Hoje nós sabemos quando que a igreja foi edificada: na cruz do Calvário. Na cruz nós temos o fundamento, que é Cristo. A mensagem central é essa: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é tudo. Quem concorda, diga amém. Agora, como que a igreja é edificada? Agora ela é edificada através das pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, quer seja judeu, quer seja gentil, essas pessoas que creem em Jesus são edificados como igreja. Agora perceba que o apóstolo Paulo, ele vai dizendo: pois segundo uma revelação. Vamos trabalhar isso aqui. Essa palavra aqui no original, que é kata, significa algo que vem de cima para baixo. Olha que tremendo, porque a revelação só vem do alto mesmo, tá certo? Então, a revelação, a palavra revelação, que é Apocalipse, significa ato de tornar descoberto. Tem dois sentidos: remoção do véu da ignorância pela iluminação divina, e também tem um sentido de Deus manifestar a nós os propósitos que estavam ocultos, escondidos dos nossos olhos. Então, no caso aqui, essa revelação é um tirar do véu. Então, é um tirar do véu, entende? É como se o homem tivesse um véu e não conseguisse enxergar. Aí Deus vem e tira o véu. O que é isso? Revelação. Então, o mundo espiritual tem um véu. O único que pode tirar o véu é o Senhor somente. E como que ele faz? Nos revelando. Ele tira dos nossos olhos espirituais a venda que o pecado trouxe, maculou na nossa vida, e agora a gente pode ter essa revelação. Em Atos capítulo de número 10, Deus revela para o apóstolo Pedro a salvação sendo estendida a todos os povos da terra, no caso, os gentios. Escute isso. Em Atos capítulo 10, a Bíblia narra a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio, ele era um cidadão romano. No caso, ele não era um judeu, então ele era um gentil. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele temia a Deus. Ele não tinha um conhecimento ainda exato acerca de Deus, mas ele conhecia o Deus de Israel e orava ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele estava orando, ele era um homem temente com toda a sua casa, fazia muitas esmolas aos necessitados e de contínuo orava a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso. O que é alguém piedoso? É alguém devotado, é alguém que é dobrado às coisas espirituais.
No caso, alguém que tem devoção a Deus, fervor espiritual. E Cornélio era este homem. E a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele. Ele teve uma visão, um anjo aparece para ele e disse: olha, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante do Senhor Deus. E Deus ali falou para ele através daquele anjo, disse assim: olha, eu quero que você manda alguns dos seus soldados e vai em busca de Pedro, o apóstolo Pedro, que ele está lá na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Ele mexia com animais. E aí o texto vai dizer que nesse período, enquanto Cornélio, ele estava ali naquela região, ele pega e envia os seus soldados ali os seus soldados a Jope, onde estava Pedro. Nisso, a Bíblia vai dizer que Pedro, no horário do almoço, meio-dia, dá a entender que ele estava de jejum e estava entregando o jejum. Ele foi orar. Quando ele foi orar para entregar o jejum para poder almoçar, o texto diz que veio um arrebatamento de sentidos. Deus arrebatou ele, os sentidos dele. E ele tem uma visão. Eu estou narrando aqui para você o capítulo 10, todinho vou falar dele. E aí qual é a revelação? Ele vê um vaso, e desse vaso saía como um lençol de 4 pontas, e saíam todo tipo de répteis, aves e quadrúpedes, animais de 4 patas. E aí uma voz dizia para ele, uma voz divina dizia para ele, ó, um lençol, um vaso, como um lençol de 4 pontas, presta atenção nessas 4 pontas, e esses animais que eram animais impuros. O que é animais impuros? Pela lei de Moisés, não podia comer certo tipo de animais, por exemplo, porco, aves, a águia, você não podia comer esses animais que era tido como impuro. Então era uma impureza religiosa, se tratava de algo espiritual, impedia até mesmo da pessoa entrar no templo, tá certo? Diante de tais impurezas. E a pessoa que comesse algum animal impuro, ele era penalizado, tá certo? Porque era tido como pecado. Agora escute, a voz do céu veio e falou assim, ó, mata e come. Só que Pedro disse assim, pera lá, eu sou judeu, eu guardo a lei, eu guardo os mandamentos, eu nunca coloquei coisa imunda e impura na minha boca, mas a revelação de Deus ali se deu 3 vezes, mata e come. E aí Deus falou, não, olha só o que Deus fala, não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. Em outras palavras, o que é essa revelação que Pedro não está entendendo? Deus estava mostrando para ele que aqueles quadrúpedes, aqueles répteis, era a representação dos seres humanos. As 4 pontas ali falava dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então Deus estava dizendo que através da morte de Jesus na cruz, Ele purificou todas as nações da terra. No caso, purificou aqui, deu a oportunidade de serem purificados aos que creem em seu nome. Então, quando Jesus falou para ele aqui na revelação, mata e come, o que Deus está dizendo? Não existe mais ninguém impuro desde que ele crê em Cristo Jesus. Então, toda a impureza do pecado é desfeita na fé em Cristo Jesus. Só que Pedro, ele recebe essa revelação, escute, e ele não está entendendo muito bem. O que Deus está dizendo? Que a porta da salvação foi aberta para todos os moradores da terra. A salvação não é algo exclusivo do povo judeu, a salvação é para todo aquele que crê no nome de Jesus. Era isso que Jesus estava revelando para ele. Agora escute, ele não está entendendo, ele volta, ele foi arrebatado de sentidos, está certo? Ele está naquela revelação, e agora ele sai daquele transe, ele teve um êxtase espiritual. E ele sai, e aí a Bíblia diz que os homens de Cornélio chegou, e o Espírito Santo falou, ó, tem uns homens que estão te buscando aí, sem os homens ter chegado e chamado ele, ó. O Espírito falou para ele, ó, tem uns homens chegando aí? Não tem, mas vai com eles, porque eu enviei eles. E aí Pedro foi e se apresentou, vocês estão procurando eu. Você vê que coisa tremenda? Aí Pedro se apresentou, é vocês que vocês estão me procurando. E aí eles pegam e falam, aí o Pedro fala, o que vocês querem comigo? E aí eles pegam e falam, ó, um anjo apareceu para o nosso senhor, o Cornélio, e falou para vir atrás de você, porque através das tuas palavras, Deus tem uma obra com Cornélio. Deus falou que tem uma obra através da sua pregação na vida de Cornélio e da família dele. E aí Pedro está indo, presta atenção, então Pedro está indo. E agora Pedro, presta atenção, ele entendeu,
ele entendeu isso. No decorrer você vê que tem revelação que Deus nos dá, que a gente não entende na hora, mas no decorrer dos dias Deus vai manifestando, Deus vai trazendo clareza à nossa vida. E aí quando ele chegou, presta atenção, quando ele chegou na casa de Cornélio, ele mesmo falou no capítulo 10, versículo 34 e 35, está escrito assim, ele falou assim, ó: e eu sei agora que Deus não faz acepção de pessoas. O que é acepção? A palavra acepção ali significa receber de acordo com a cara, ou seja, Deus não tem favoritos na salvação. Então Deus não tem um povo favorito, dizendo, ó, tem aquele povo, é um povo favorito, então eu olho para aquele povo e vou salvar. Não, Deus não tem isso. Deus não tem um grupo específico que Ele escolhe salvar. Deus é Deus de todo aquele que nele crê. E aí ele vai dizer no versículo 35, Pedro vai dizer assim, ó: e eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor de todos, de todo aquele de que em qualquer nação o teme e o faz o que é reto, faz o que é justo. Agora veja, o apóstolo Pedro, por causa do seu exclusivismo judaico, havia ainda essa mentalidade exclusivista, que Deus revelou a salvação só para o povo de Israel. Isso estava criando uma barreira para que as portas da salvação se abrissem para as outras nações. Você pode ver em Atos 10, 28, olha como havia uma barreira. E disse-lhes, Pedro falando com aqueles homens: vós bem sabeis que não é lícito a um homem, um varão judeu, ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por quê? Porque Cristo já purificou. Aleluia. Então havia uma resistência. Pedro não queria se misturar com os judeus. Os judeus não podiam sentar na mesma mesa que um gentil. Se tivesse um almoço, tinha que ter uma separação. O gentil senta numa ala, o judeu senta em outra ala. Como nós vemos falando no decorrer do estudo, no templo não tinha um lugar para todos. Os judeus ficavam de um lado, os gentios ficavam do outro. Havia uma separação total. Entende? Então quem criou esses bloqueios é o próprio homem que criou esses bloqueios aí. Mas Jesus veio desfazer todo esse bloqueio aí, hein? Agora veja isso aqui, isso é importante, dobre a sua atenção. E então mesmo Deus revelando, ainda assim havia uma resistência em Pedro. Veja, Deus revelou para ele e ele está com resistência ainda. Ele está resistindo de estar ali, de pregar a palavra. Ele não queria pregar a palavra para os gentios, ele só queria que a pregação ficasse entre os judeus, só alcançar os judeus. Mas Deus falou: não, a minha salvação é ampla. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a capa de Elias foi rasgada em duas. Por quê? Porque a mensagem dele só alcançava Judá e Israel. Só que a roupa de Jesus na cruz foi rasgada em quantas partes? Em 4. Porque a mensagem do Evangelho alcança toda a terra. Agora escute isso aqui, que lindo isso aqui, gente. Então, até que Deus deu uma prova clara que os gentios faziam parte do corpo de Cristo. Então Deus mostrou para Pedro que os gentios agora também vão fazer parte do corpo de Cristo e vão ser a igreja de Cristo. Escute, Pedro agora está pregando, a partir de Atos 10, 34, Pedro está falando sobre a caminhada de Cristo na terra, sobre o ministério de Cristo aqui na terra, que ele curou, libertou, fez o bem. Ele vai dizer, ó, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou fazendo bem, curando os enfermos, a libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Deus lhe fez ser juiz dos vivos e dos mortos, a quem nós, os seus discípulos, os seus apóstolos, damos testemunho deste. Aí veja só, quando Pedro está pregando, olha o que aconteceu, essas palavras que eu estou dizendo, 10, 44 e 45, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem? Sobre Cornélio, sobre a família de Cornélio e sobre todos os amigos de Cornélio. Então, ou seja, o Espírito que tinha sido derramado só sobre o povo judeus, os quase 120, agora está sendo derramado sobre quem? Sobre também os gentios. Ou seja, o primeiro Pentecoste dos gentios foi aqui em Cesareia. É por isso que eu amo esse texto, que a porta do Pentecoste para nós os gentios se abriu aqui. Aleluia. Se abriu. Diga aí, a porta do Pentecoste
se abriu, aleluia. E muito mais que isso, a porta da salvação. Agora veja só, Pedro, quando foi lá com Cornélio, ele levou algumas testemunhas. Ele levou quem? Os irmãos, os judeus, olha só. E os fiéis que eram da circuncisão, quem que é o povo da circuncisão? O povo judeu, que tem um pacto que Deus deu para Abraão, o pacto da circuncisão. Então, os judeus tinham esse pacto. Então, os fiéis, por que fiéis? Porque eles guardavam a lei, eles guardavam o Pentateuco, tá certo? Por isso que é chamado de fiéis, eles seguiam verdadeiramente a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os... Então eles ficaram assim impactados quando eles viram, eles falaram, pera lá, olha só, Deus não só deu o Espírito Santo para nós, Deus deu para eles também. Ou seja, Jesus deu uma prova clara que os gentios não são mais impuros. Jesus, o sangue de Jesus, aleluia, é mais forte do que o sangue do bode, é mais forte do que o sangue do touro, é mais forte do que os sangues que eram derramados no templo. O sangue de Jesus não alcança só um pecador. Deus amou o mundo de tal maneira, o sangue alcança toda a terra. O sangue de Jesus é poderoso. E eles ficaram impactados. Por que eles ficaram impactados? Agora dobre a sua atenção aqui, essa parte é importante. Aqui preste atenção, Cornélio, ele está sendo batizado com o Espírito Santo. Como o sinal que ele foi batizado, no versículo 46, vai dizer que ele falava em línguas e magnificava. Porque o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, é evidenciado pelo falar das novas línguas, tá certo? Só que aqui há um fenômeno extraordinário. Antes de Cornélio ser batizado com o Espírito Santo, o batismo do revestimento de poder, evidenciado por falar novas línguas, Cornélio, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Pastor, qual que é a diferença de ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é Jesus pegar o crente e mergulhar ele no Espírito e ele receber poder, ser batizado e recebendo poder. Agora o batismo do Espírito Santo, eu vou ler o texto, 1 Coríntios 12 e 13, olha só a diferença. Então batismo com o Espírito Santo, diga isso, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Agora diga, o batismo do Espírito Santo é formação no corpo. Isso é pedagógico. Veja só, vamos ler isso aqui. Olha o que Paulo fala. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Agora o 13, olha que lindo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer os gentios, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Qual é o Espírito que nós temos bebido? Jesus disse, quem tem sede, vem a mim, beba, e rios de água viva fluirão do seu ventre. É da bebida da salvação, nós bebemos da salvação, e quando você bebe da salvação, o Espírito Santo te pega e te batiza no corpo, te coloca no corpo, aí já não há mais judeu, aí já não há mais grego, aí não há mais gentil, agora só há um povo, é igreja, é igreja. Mesmo quem não está entendendo, diga glória a Deus. Antes, escute, como que eu sei que Cornélio foi batizado no corpo? Porque é impossível alguém ser batizado com o Espírito Santo sem primeiro ser batizado no corpo. Porque o batismo com o Espírito Santo só vai acontecer na vida de alguém, presta atenção, isso é e o tempo do batismo no Espírito Santo, tá certo? Com o Espírito Santo, é o Deus que determina o tempo que a pessoa vai ser batizada e vai falar novas línguas como sinal de que ela está sendo batizada. Agora, o batismo do Espírito, ligando a pessoa ao corpo de Cristo, esse batismo vai na conversão. A pessoa, quando se converte, o Espírito Santo pega ele e coloca no corpo.
ele passa a ser corpo, ele passa a ser igreja. Tá certo? Então aqui o Cornélio, ele foi batizado no corpo de Cristo, que é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou Cornélio, para vocês visualizar, por favor, pastor, fica de pé. Aqui está o corpo de Cristo, aqui está o Espírito Santo, tá certo? E aqui está a pessoa que se converteu, até meio cristiano, né? Já fala tudo, cristão. Fica aqui, ó. Aí olha o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega a pessoa e batiza. Como que ele faz? O Espírito Santo pega e coloca no corpo. Aí essa pessoa que se converteu vai ser a mão, vai ser a orelha, ou vai ser o joelho, ou, enfim, ele vai estar em uma parte do corpo. Entenderam? Pegou aí o mistério? Então esse é o batismo do Espírito Santo, é ser ligado ao corpo. E Cornélio foi então tanto ligado ao corpo, como também foi batizado com o Espírito Santo. E depois você vê, a obra de Deus na vida de Cornélio foi tão genuína, que depois que ele desceu as águas, ele desceu as águas depois ainda, irmão. O batismo das águas aconteceu por último. Você vê que coisa tremenda. Está aí, ó, no versículo 47 de Atos 10, tá certo? Aí Pedro falou, pera lá, Deus, o Espírito Santo já batizou eles no corpo, Jesus já batizou eles com o Espírito Santo para receber poder. Como que eles podem rejeitar as águas? Também vou batizá-lo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, nesse texto de Cornélio aqui, fala dos 3 batismos: o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Isso aqui vale uma aula, viu? Agora perceba isso aqui comigo. Então Deus revelou isso. Quem foi que escreveu 1 Coríntios? Foi Paulo. Foi Deus que revelou a Paulo. Aqui Deus revelou esse mistério para Paulo, tanto para os apóstolos, no caso Pedro ali, e Deus revelou para o apóstolo Paulo. Tá certo que agora, tanto judeus como gentios, eles estão em Cristo como um só corpo, que é a igreja do Senhor. E Paulo muito lutou por essa unidade. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 11, do capítulo 1, do versículo 11 ao 16. Paulo fala: eu não recebi o que recebi de homens, eu recebi direto de Jesus. Jesus me deu por revelação e me fez apóstolo dos gentios. Tá certo? Então, escute isso: o exclusivismo judaico era um impedimento para o propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus? As missões mundiais. Então aquele exclusivismo do povo judeu estava, entre aspas, né, que para Deus não existe impedimento, mas os homens vão criando barreiras para que outros sejam alcançados. Veja isso aqui comigo agora. O apóstolo Pedro, depois desse episódio, que ele prega a palavra, e Cornélio é ligado ao corpo de Cristo, com a família e os amigos que creram em Jesus, e ainda é batizado com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Essa notícia chegou lá em Jerusalém. Quando chegou a notícia de Jerusalém, olha o que aconteceu. Está aí, ó, Atos capítulo 11. Eu vou ler para vocês. Eu tenho que ler esse texto para vocês aqui ficar atualizado nesse assunto, doutorado aqui de estudo bíblico, hein? E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Olha só. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam. Sabe o que é a palavra disputar aqui? Arrumaram contenda com ele e os que eram da circuncisão. Então o povo judeu, porque Pedro pregou para os gentios, o que o povo judeu estava fazendo? Arrumando contenda com ele. Mas como que é isso? Você foi se misturar com esse povo? Você foi falar do nosso Deus para aquele povo? Opa! Olha como estava o exclusivismo. O povo de Israel perdeu a linha. O povo de Israel, que Deus levantou para ser luz das nações, perderam o propósito. Deus queria que esse povo resplandecesse a luz da glória de Deus, para que os outros povos se achegassem a Deus, e eles se fecharam. Eles foram colocando coisas de homens, tradições de homem, e fecharam as portas da salvação. Por isso que Jesus descia a lasca nos fariseus, falando: vocês se tornaram filhos do inferno e estão impedindo as pessoas de entrar na minha presença, para que eu possa salvar. Então, em outras palavras, não seja um impedimento para Deus salvar as almas. Versículo 3, olha lá: e dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos, ou seja, não tem um pacto da circuncisão, e comeste com ele, Pedro. Olha os irmãos dando uma surra de palavras em Pedro, descendo a guasca do Pedro. Aí olha o que
Aí o Pedro vai e conta detalhadamente o que aconteceu. E falou: ainda bem que eu levei as testemunhas aqui, né? Para os irmãos mesmo viu o que Deus fez. Aí olha só, que lindo agora. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então, para que pudesse resistir a Deus? Pedro falou: eu não podia resistir a Deus não. Deus trouxe a revelação, que a porta da salvação está aberta para os gentios, que Jesus com seu sangue purificou os gentios. Aleluia. Como que eu vou resistir à mensagem de Deus? Como que eu não vou pregar o evangelho de Deus, de Cristo? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Por causa desse episódio aqui, o evangelho chegou a mim, chegou a você. O evangelho só tem entrada aqui na nossa vida, aqui no Brasil, porque Deus revelou aos seus servos que Deus, aleluia, quer salvar todas as nações da terra. Lá, Sarabia, Fácia, aleluia. Então aqui está, Paulo tem essa revelação, que olha só, o que os judeus não conseguiam entender é que Deus não só abriu a porta da salvação, mas fez dos judeus e gentios um só corpo, a igreja, uma unidade na sua presença. Agora vamos lá, a parte B do versículo 3. Então, volta aí, isso. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer. Foi me dada a conhecer. Então Deus me revelou e agora foi me dada a conhecer. Vamos lá. A palavra aí, conhecer, significa tornar conhecido, fazer saber o que é. Esta palavra é derivada de uma outra palavra que significa conhecer intimamente. Essa palavra conhecer era usada para falar de intimidade de um casal. Só para você ter ideia da profundidade dessa palavra. Porque quando um casal está no seu momento particular e íntimo, é um momento de maior intimidade de um casal, é esse, tá certo? E essa palavra aqui, quando Paulo fala, foi me dada a conhecer, ele está dizendo que ele teve um relacionamento profundo, ele teve uma intimidade profunda com Cristo, e dentro dessa intimidade, foi dada a conhecer. Pega isso aqui, vamos lá. Ou seja, Paulo está dizendo que o conhecimento que ele tem desta grande revelação, judeus e gentios em unidade em Cristo, formando um corpo, que no caso é a igreja, ele obteve na intimidade com Cristo. Então foi através dessa unidade com Cristo, foi através dessa intimidade com Cristo, Deus revela e faz Paulo ainda a conhecer. Olha só que coisa tremenda, João capítulo 15, versículo 15, que diz a Bíblia, Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Diga para o seu irmão, você é amigo de Jesus, diga para ele isso. Se é verdade, ele deu glória aí agora. Aleluia, aleluia. E aí, como está a amizade aí, hein? Aleluia. Olha lá, por que nós somos amigos de Jesus? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a... Olha lá, Jesus na condição humana, ele falou, tudo que eu ouvi do Pai, eu fiz vocês conhecer. Isso aqui você não tem noção do que você ouviu, mas vai ter agora, escute. Então, Jesus está dizendo que aqui, eu tenho um chamado amigo. A palavra amigo aqui, no caso do original, philos, se origina uma palavra que tem um sentido de querido, amado. Então é isso que significa amigo. No nosso contexto brasileiro, tem uma separação de amigo e amigo íntimo. E nesse caso aqui seria para nós, amigos íntimos. Então aqui, Jesus está dizendo para os seus servos, olha, eu não chamo vocês mais servos, vocês são meus amigos, porque tudo que recebi do Pai, eu fiz vocês conhecer. Aleluia. Ainda alguém não dimensionou o que eu vi, mas vai dimensionar agora. Escute, Cristo nos fez conhecer os propósitos, os planos de Deus. Quais são os planos de Deus? Salvação e vida eterna. Em linhas gerais, esse é o principal, tá certo?
Então escute, a nossa ligação com Cristo é muito profunda. Por que a nossa ligação com Cristo é muito profunda? Porque Ele é a cabeça e nós somos o... E se separar a cabeça do corpo, o corpo sobrevive? Está vendo? Sem Jesus a gente não vive. A nossa intimidade com Ele é tão profunda que é tida como cabeça e corpo. Você já viu uma cabeça e corpo separado? É uma ligação tão intrínseca, é uma ligação tão profunda. Ou seja, ser corpo é ser um. Não tem emenda no corpo. O corpo não é emendado. O corpo ele tem ligas, mas não é emendado, ele tem liga. Está ligado uma coisa na outra. Meu Deus do céu. Então Jesus, ele está dizendo aqui, ó, Paulo, né, foi-me dado a conhecer. Então escute isso aqui. Ele está dizendo que através dessa ligação que eu tenho com Cristo, através dessa intimidade, através desse relacionamento profundo que eu tenho com Cristo, foi-me dado a conhecer. Por que foi-me dado a conhecer? Porque eu faço parte dele, eu estou ligado com ele, eu sou corpo dele, aleluia. Eu tenho acesso. Olha só o que Paulo está querendo dizer com isso, escute. Olha a ligação profunda que nós temos com Deus. 1 Coríntios 2,16. Olha a ligação profunda que nós temos aqui. Aqui é tremendo, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, leia forte. Mas nós temos. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu tenho a mente de Cristo. Por que eu tenho a mente de Cristo? Porque o corpo e cabeça não podem se separar. Por que eu tenho a mente de Cristo? Porque eu tenho acesso à mente de Deus. Eu tenho acesso aos pensamentos. Ah, pelo amor de Deus. Você tem noção do que você acabou de ouvir? Por ser igreja do Senhor, por você ter entregado a sua vida para Cristo, você tem acesso ao que Deus pensa, você tem acesso aos pensamentos de... Nós temos acesso à mente divina. Escute. Quando uma pessoa vai fazer uma coisa, ela faz o que antes de fazer a coisa que ela quer fazer? Pensa. Então presta atenção, quando eu quero fazer uma coisa, primeiro passa onde? Pelo meu pensamentos. Agora você entende porque a Bíblia Sagrada diz, em Gênesis capítulo 18, versículo 17, olha o que Deus falou para Abraão. A Bíblia diz assim: e eu ocultarei o que faço a Abraão? Abraão é tido como o que de Deus? Como amigo de Deus. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou fazer uma coisa em Sodoma e Gomorra, eu já planejei o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra, mas tem uma coisa, Abraão, eu vou revelar a minha mente, eu vou revelar eu vou revelar os meus pensamentos. Você acha que isso é pouca coisa? Ter acesso à mente de Deus arrupia tudo aqui. Tem pessoas que não conseguem dimensionar a gravidade do que eu estou falando aqui. Você pensa que é pouca coisa ter acesso à mente do Criador? Olha o que o apóstolo Paulo falou: a quem possa instruir. Você já viu alguém instruindo Deus? Falou: Deus, faz assim, desse jeito? Você já viu alguém chegando para Deus: oh Deus, por que o Senhor não criou desse jeito? Você já viu alguém ensinando Deus a ser Deus? Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é arquiteta, Ele faz, Ele planeja, mas Ele pega e diz: para os meus amigos eu não escondo, para a minha igreja eu não escondo, eu revelo os meus pensamentos, eu revelo os meus propósitos para a minha igreja. Diga bem forte, coloca a mão na cabeça e diga bem forte: eu tenho a mente de Cristo. Você vai dormir pensando nisso nesta noite. Você tem acesso à mente de Deus, como o corpo de Cristo que nós somos. Nós temos acesso à mente de Deus. Deus revela o que Ele pensa, Deus revela os seus propósitos. É por isso que quem medita na palavra, ele toma partido do que Deus pensa, os pensamentos. É por isso que a Bíblia diz: os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém frustrará os planos de Deus. Aleluia. Kamasya teri komanai.
Chame do prequepito prefaço que menei. Chamai de como narafácia. Escute que eu estou falando, agora alguém vai entender. Aleluia. Deus já tinha planejado e falado assim: eu dei um tempo para Sodoma e Gomorra se arrepender da homossexualidade, se arrepender da fornicação, se arrepender da vida promíscua. Eu dei tempo, mas eles não querem se arrepender. Vou fazer chover fogo e enxofre. Só que aí tinha o sobrinho de Abraão, tinha Ló lá. Aí Deus falou: eu não posso ocultar o que eu vou fazer na terra. Eu vou fazer uns negócios aqui na terra, mas não vou ocultar do meu amigo. Deus desceu e falou com Abraão: Abraão, eu vou revelar minha mente para você. Eu vou revelar, meu Deus, eu vou revelar os meus pensamentos para você, Abraão. Xanaraque me sarcácia. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Nós temos acesso à mente do Criador. Aleluia! Agora, o que eu entendo isso aqui? Presta atenção. Hoje a igreja, o que Jesus falou? Vocês são meus amigos. O que Jesus está dizendo? Vocês têm acesso à minha mente. Jesus é Deus ou não é Deus? Nós temos acesso à mente do nosso Deus. O parácia canderebacai. Levante uma das mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos para você bradar de adoração aqui, porque Deus te deu acesso à mente dele. Deus divide conosco o que ele pensa. Deus divide conosco os seus planos. É por isso que a Bíblia diz: não ocultarei eu que faço aos meus amigos. É por isso que tudo que Deus vai fazer na terra, Deus divide com a igreja. Se Deus vai sacudir a terra, Deus fala: vigiai, povo meu. Por quê? Porque Deus revela a sua mente para a igreja. Anderepidara candara baixanda calabaia. Alabacalabachanda calabasubicantarabaxande comanai. Escute, eu não entendi. Na tarde de bênção eu passei uma palavra profética para os irmãos. À noite eu fui orar. Deus me tomou numa revelação aqui, e eu ia pegar o áudio, ia mandar a revelação que Deus mandou, ia falar para vocês. Aí o Espírito Santo me travou e falou: não manda a revelação. Eu cheguei e fui estudar. Aí caiu justamente com o estudo aqui. Hoje eu dava salto, minha esposa não entendia. Enquanto eu fazia estudo, eu falava em línguas ali na sala. Ninguém entendia nada. Por quê? Porque Deus me fez conhecer a sua mente. Por quê? Escute o que eu vou falar. Deus me revelou. Assim diz o Espírito Santo. Ei, Deus está dando uma palavra de alerta para a igreja. Eu não sei o que vai ser desse final de ano. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus mandou dizer para a igreja: a terra vai ser abalada. Ainda vai acontecer algumas coisas difíceis nessa terra, mas Deus mandou dizer para a igreja: não tenha medo, povo meu, porque assim como guardei Israel no meio das pragas, guardarei a minha igreja, guardarei o meu povo, guardarei a terra. Alamandácia candarabacanda, alabacandarabacaya. Deus me fez conhecer a mente dele. Eu perscrutei a mente dele. Ele me revelou e disse: diga para o meu povo: não temas, não temas, não temas. Eu te guardo, igreja minha. Amande que mine kester que amandara bachai. Alabacandara bacandara bacandara bacaia. Alabacantara bachanda cantere bacai. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Já era para coisas ter acontecido no meio da tua família. Aí Deus te visitou na madrugada e revelou a mente dele. O inimigo estava armando laço. Aí Deus falou: olha, eu te revelo a minha mente. Aí você caiu de joelho no chão. Deus falou: eu quebro o laço, eu corto a lança, aleluia, aleluia. Shemenense camandarapia, alabachara bacaia.
Levante as mãos e receba do que eu estou recebendo aqui nesse altar. Receba o que eu estou recebendo aqui nesse altar. Escute, essa terra ainda vai sofrer. Por esses dias essa terra ainda vai padecer. Mas Deus mandou dizer para a igreja: não temas pragas, não temas pestes, porque assim como no Egito era atacado com as pragas, mas Israel era guardado, Deus está dizendo que nesse tempo sombrio que está por vir, eu guardarei o meu povo, eu guardarei a minha igreja. Não temas, povo meu, não temas, igreja minha, está chegando a minha hora. Deixa o pé que me saia. Candara kemene kemine kepadure baixei. Chamanda cantarabacai. Quem é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a orar em línguas. Fala em mistérios com Deus. Acessa a mente de Deus. Acessa a mente de Deus. Deus vai te visitar nas madrugadas. Deus vai dar arrebatamento de sentidos aqui. Uracalaxanda, se prepare para viver na intimidade com Deus. Anderosia, Kemenensa Taravas. Glória a Deus. Volta para cá. No contexto, agora escute. Nós falamos sobre revelação. E agora nós falamos em dar, conhecer. Primeiro, Deus tira a venda dos nossos olhos. E agora Ele se revela na intimidade. Agora Ele se mostra na intimidade. Isso é conhecer. Agora escute isso aqui. No contexto do Evangelho de Mateus, nós podemos ver a diferença entre revelação e se dar a conhecer. Vamos lá ver isso aqui? Há uma diferença entre revelação e entre se dar a conhecer. Eu vou no contexto de Mateus, tá? Mateus capítulo 16, Jesus pergunta: o que dizem os homens que eu sou? E Pedro pegou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas foi o meu Pai. Então Jesus está dizendo o quê? Foi revelado. Sabe por que você sabe que eu sou Jesus o Salvador? Porque o Pai revelou. Então Pedro tem a revelação de que Cristo é o Senhor, é Deus, é o Salvador, tá certo? Agora no capítulo 17, olha a diferença. Aqui temos a revelação, que é a revelação, já te mostrei. É Deus abrir os olhos espirituais. Agora olha a diferença de dar-se a conhecer. No mesmo contexto, é o mesmo contexto. Jesus pega, Mateus 17, pegou Pedro, Tiago e João e conduziu para um monte de que jeito? Em particular. O que é particular? Intimidade. Então Jesus pegou Pedro, Tiago e João em particular, levou para o monte. E o que ele fez lá no monte? Se deu a conhecer. Ele se transfigurou. Ele se deu a conhecer. Então revelação, os olhos são abertos. Agora Jesus se deu a conhecer para eles quem de fato Cristo é. Porque você sabe que aquele corpo estava ali como se fosse ocultando a glória. E aí Cristo, ele se revelou quem de fato ele é. Ele se transfigurou em glória e se deu a conhecer diante dos discípulos ali, no caso Pedro, Tiago e João. Então vamos lá, na revelação Deus tira o véu que nos impede de ver. Agora no conhecer nós passamos a se relacionar intimamente. Não é somente ter os olhos abertos espirituais, mas é se relacionar. Porque tem gente que teve a revelação, mas não tem a intimidade. Tem gente que sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas não se relaciona. Tem pessoa que tem a revelação: Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, é o único que salva, ele teve a revelação, mas vê se ele é corpo. Saiu da intimidade. Ou seja, tem pessoa que está afastada do caminho do Senhor, ele não tem a revelação? Tem ou não tem? Mas está na intimidade? Está vendo a diferença entre revelação e dar-se a conhecer? Então não basta só ter a revelação, tem que ter intimidade. Eu quero profetizar aqui nessa noite, amém. Oh meu Deus,
esta igreja, você que estar aqui, ou que vai ouvir esta mensagem pela rádio também, você vai passar a viver o maior tempo de intimidade que você nunca viveu com Deus na sua vida. Deus está abrindo o céu sobre a tua vida. Deus está te levando por caminhos profundos na sua presença. É o que eu profetizo. Agora escute isso. Nós vemos essa colocação em Lucas 24, 31, quando Jesus estava com 2 discípulos de Emaús, um era Cleófas e outra, a Bíblia não diz o nome, alguns estudiosos dizem que era o próprio Lucas, mas enfim, o texto vai dizer que eles não conheciam Jesus, mas sentado à mesa, aí Cristo parte o pão, aí diz 24, 31 de Lucas, vai dizer, abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. Então tem duas coisas diferentes. Primeiro, os olhos foram abertos e depois o conheceram, porque eu só posso ter intimidade depois que eu recebi a revelação. Entende? Ninguém pode ter intimidade com Deus sem ter a revelação de quem Ele é. Primeiro Deus tira a venda dos olhos, Ele se revela. Por que o Apocalipse se chama Apocalipse? Porque é a revelação de Jesus Cristo. Jesus não se revelou para João? Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus. Então aqui o mistério é esse, não basta ter os olhos abertos, tem que ter intimidade. Glória a Deus. Agora vamos para a parte final aqui. Meu Deus. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer, olha lá, o mistério, diga o mistério. Aí ele diz, ó, conforme escrevi há pouco resumidamente. E aí vai o que eu falei no começo aqui, na abertura do culto. Todo aquele contexto do capítulo 2, tá certo? O que ele escreveu resumidamente? Ele escreveu lá que Cristo, presta atenção, Cristo, ele morreu, derrubou a parede da separação, fez de judeus e gentios um só corpo, aí fez deles o seu edifício, o templo santo e a sua morada, a sua casa. Então ele escreveu isso resumidamente. Agora ele está chamando isso aí, ele está chamando de o quê? Da revelação que foi dada a conhecer o mistério. Então Paulo chama isso do quê? De mistério. Então Paulo está dizendo aqui, ele está chamando a revelação, tá certo? Ali a manifestação de Jesus Cristo, o Salvador, ele está chamando isso, ou seja, a unidade de judeus e gentios, como igreja, ele está chamando isso de mistério. E agora vem o que significa mistério. A palavra mistério significa algo escondido, é um segredo. Por isso que Deus só conta segredo para os amigos. Vamos lá, mistério. O mistério aqui tem um significado de plano particular e sábio de Deus, de salvar tanto os judeus como os gentios pela fé em Jesus Cristo e fazer de ambos a sua igreja, um só corpo. Agora vamos lá. Qual é o propósito de Deus revelar esse mistério? Revelar esse mistério à igreja, judeus e gentios, que é o seu edifício, o seu templo, a sua morada. Então, a pergunta é essa: qual é o propósito de Deus revelar esse mistério? Que a salvação está em Jesus e que judeus e gentios que creem em Jesus se tornam corpo, se torna o edifício de Deus, o templo santo, a morada de Deus. Isso aqui é um mistério. Por que é um mistério? Porque estava oculto, ninguém entendia isso, ninguém conhecia isso estava escondido, isso era um segredo de Deus. Deus tinha arquitetado esse pensamento na eternidade. Aí o que Deus falou? Vou revelar uns segredos aí que eu tenho aí, vou abrir a minha mente para o meu povo. Como que eu conheço que uma pessoa está aqui trabalhando? Quando ele manifesta. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Então vamos lá, qual que é o propósito? O propósito de Deus revelar esse mistério que Paulo está dizendo para os Efésios, Deus me revelou, foi dado a mim, tá certo? Deus foi revelado, foi dado a conhecer a mim esse mistério. E agora Paulo está dizendo, por isso que eu estou entregando para vocês essa mensagem. Esse mistério Deus me deu. Foi dado, foi revelado pelo Senhor, foi dado a conhecer. Agora veja só, o propósito por que Deus revelou esse mistério. João 17, 20 e 21, vamos para a conclusão. Olha que essa aqui é a oração sacerdotal de Jesus,
que é a oração sacerdotal? O sacerdote apresentava as causas do povo a Deus. Então, a oração sacerdotal é isso, é levar as causas do povo a Deus. Então, Jesus fez essa oração. Ele orou não só pelos discípulos, mas ele orou além do mais. Está aqui no texto, olha só. Eu não rogo somente por estes, os discípulos, os judeus, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Você não entendeu, mas nesse dia que Jesus orou, ele orou por mim e por você. Preste atenção, quando você entra para o Evangelho, você já está debaixo de oração. Está aqui, ó. Volta aí o versículo 20, pelo amor de Deus. Essa oração faz 2000 anos, eu estou arredondando, que Jesus orou. Ele já orava por mim e por você. Eu não só rogo por esses que estão aqui, ó, Pedro, Tiago, João. Eu oro pelo Beto, pelo José. Eu oro pela Bina. Aleluia. Eu oro, aleluia, aleluia. Aqueles que hão de crer em mim. Quem crê em Jesus aqui, ele orou por mim, ele orou por você. Agora vamos lá, o propósito aqui de Jesus ter revelado esse mistério, olha lá, 21 agora. Se tu não deres glória, hein? Olha só. Para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles, a minha igreja, judeus e gentios, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o propósito de Deus revelar o mistério? Já disse, o que é o mistério aqui? Eu estou falando do versículo 3, porque nós vamos ver outros mistérios ainda, que Deus revelou na palavra. Mas aqui, o mistério do versículo 3, aqui que nós vemos de Efésios, qual que é o mistério? Jesus manifestou a salvação, tanto para judeus e para gentios, todos aqueles que creem em seu nome, e fez desses povos um só corpo. Esse era um mistério escondido, esse era um mistério oculto. E agora Jesus falou, já que eu não chamo mais vocês servos, vocês são meus amigos, contar uns mistérios aqui, ó. Essa linguagem eu amo falar, porque gosta, entende? Agora para nós já não é mais mistério isso, por quê? Já foi revelado e já nos foi dado a conhecer, porque nós estamos vivendo na intimidade. Deus não só tirou o véu dos nossos olhos, Deus nos levou para a intimidade. Para quê? Para contar o segredo. Para de graça, irmão, para de graça. Agora vem comigo aqui para a gente encerrar esse manto. Oh meu Deus, isto é a igreja, que é a unidade. Diga, a igreja é uma unidade. Enquanto nós não entendemos isso, nosso cristianismo vai ser deficiente. Enquanto não entendemos que fazemos parte de um corpo, enquanto essas pessoas que vivem com a vida autônoma, anda do jeito que quer, faz do jeito que quer, não dá ouvido, não obedece, eles nunca vão entender o que é cristianismo. Só entende o que é cristianismo quem vive em unidade, quem entende que é ser um corpo, não é meus interesses, é o interesses de Deus. Veja isso aqui. Então, a igreja, a unidade, revela o caráter de Deus. Veja só, a igreja em unidade, ela revela o caráter de Deus. Quem que é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três são quantos? Está escrito em 1 João 5,7, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra que é Cristo, e o Espírito Santo. Esses três são um, mas são 3 pessoas, mas eu não posso dizer que é 3 deuses, são 3 pessoas, mas eles são uma unidade, é um só Deus. Veja que coisa gloriosa. Então a igreja, quando vive em unidade, está revelando o quê? O caráter de Deus. Porque nós não somos muitos, mas somos um só corpo. Pelo amor de Deus.
Meu Deus, até quando isso não vai entrar na sua cachola? Enquanto você só ficar defendendo os seus interesses, as suas causas, você não vai conseguir congregar como deve se congregar, você não vai conseguir buscar como se deve buscar, você só vai continuar buscando pelos seus interesses. Agora, quando você entender que você faz parte de um corpo e que você está ligado a um cabeça, o comando vem da cabeça. O corpo, aleluia, recebe o comando do cabeça. Por que que tem parte do corpo que não obedece? Porque não está ligado na cabeça. Aleluia. Então a igreja em unidade, ela revela o caráter de Deus. E agora qual que é a finalidade disso? De nós revelarmos o caráter de Deus. Que Deus, sendo três pessoas distintas, é um único Deus. É somente um Deus. Eles são tão unidos que a gente não pode dizer, são três deuses. Veja isso. A nossa mente até dá um clique aqui para pegar mesmo esse negócio aí. É muito glorioso isso. Agora perceba aqui comigo para a gente encerrar. Aleluia. Então a unidade da igreja faz o mundo dizer. Olha o que o mundo diz. Presta atenção. O mundo presenciou a vinda de Jesus aqui na terra? Sim ou não? O mundo presenciou, filho. Jesus não nasceu aqui na terra? O mundo, o sistema viu Jesus. E Jesus veio revelar quem aqui na terra? Quem que Jesus veio revelar na terra? O Pai. Jesus falou o quê? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e ele somos um. Então Jesus está dizendo, não há diferença, oh meu Deus, não há diferença de você me ver e ver o Pai, porque eu e o Pai somos inseparáveis. Se você vê o Pai, você vê o Filho, se você vê o Filho, você... Jesus está dizendo, se vocês estão me vendo, vocês estão vendo Deus, vocês estão vendo o Espírito, ou seja, porque não tem como separar. Agora veja, o mundo testemunhou que Jesus esteve aqui, e Jesus não revelou o Pai, porque era um com ele. Aí o mundo olhava Jesus e falava, esse aí é a cara do Pai, esse aí vive como Pai, ama como Pai, trabalha como Pai, o Pai trabalha até agora, eu trabalho também, disse Jesus. E agora veja, Pai, eu oro, lê de novo comigo, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então, ou seja, é uma coisa só, por isso que nós somos corpo do cabeça. Meu Deus! Para que o mundo creia. Então, que tu me enviaste. Aqui está o encerramento desse estudo sobrenatural. Olha só isso aqui. Isso aqui a mente que estiver atenta entende que não é normal o que eu estou falando aqui. Essas coisas que nós acessamos hoje aqui é coisa mais profunda. Veja isso. Agora, a igreja, a unidade da igreja faz o mundo dizer, vejo Cristo nesses cristãos, como o Pai foi visto em Cristo. Então, quando eu e você estamos em unidade, assim como o mundo dizia, eu vejo o Pai em Cristo. Ou seja, o mundo olha para nós hoje e fala o quê? Eu vejo Cristo neles. E por quê? E por que que esse mundo vê Cristo? Porque nós somos o que dele? Corpo. Nós somos o corpo dele. Aí o mundo olha para nós o quê? E fala, olha, estou vendo Jesus aqui, ó. Aí uma pessoa mundana que está moldada ao mundo, ele entra aqui e fala o quê? Pera lá, estou vendo Jesus aqui dentro aqui. Eu estou vendo Jesus aqui dentro, aleluia. Porque agora entende porque nós somos a casa do Senhor, porque aqui Ele quer operar, aqui Ele quer se revelar, aqui Ele quer se manifestar. Aleluia, a casa dele nessas paredes não, a casa dele é aqui, a reunião dos crentes aqui, ó. E ele está aqui pertinho de nós, ele está no nosso meio, como diz em Apocalipse, ele anda no meio dos 7 castiçais. Está difícil eu conseguir concluir aqui, agora eu concluo dizendo, oh glória. Então Cristo é visto na unidade da sua igreja, o seu corpo, resultando assim, no que? Na salvação, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade da igreja
tem uma finalidade. Esse mistério que Deus revelou para os apóstolos, esse mistério de que Cristo desfez as barreiras e fez de judeus e gentios um só corpo, esse mistério revelado para que é? Para que haja essa unidade, para que o mundo creia. Creia em quê? Creia em Jesus Cristo. Então, que o nosso modo de viver em Deus, não seja um impedimento para que as pessoas não vejam Cristo em nós. Então seja igreja, esteja em unidade. E por isso que a Bíblia diz, e todos. Coloca Atos 1,14 aí. Veja isso aqui, ó. Veja isso aqui. Eu creio que um dia nós podemos chegar nesse nível aqui, viu, gente? Leia comigo, só a parte A aí. 3, 2, 1. Todos estes. Aleluia, só até aí. E todos, o quê? O quê? Todos. Não era um, não era dois, não era meio gato pingado. Todos perseveravam. Atos 2, coloca aí 42 e 47. Vamos ver esse mistério. Agora eu encerro. Isso não estava no estudo não, acrescentei aqui agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. 47. O versículo é isso aí. Volta o versículo 6, 46. Vamos lá, 3, 2, 1. E o quê? Perseverando o quê? Unânimes. Perseverando todos o quê? Unânimes. Olha lá, todos os dias, no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Agora o 47, olha o resultado dessa unidade que a igreja vivia de Atos, olha lá. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Por quê? Porque o povo via Jesus neles. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Então, quando a igreja está em unidade, o mundo olha para a igreja e vê Jesus na igreja. Aí o que eles falam? Eu creio que esse povo é enviado do céu. Eu creio que esse povo pertence ao céu. E aí eles passam a crer em Jesus. Então, que o nosso cristianismo de fato seja vivido com todas as palavras, não só na teoria, mas na prática, para que a alma se renda aos pés do Senhor. Então Deus tem revelado o seu segredo à sua igreja. A igreja recebeu o mistério de Deus, a igreja do Senhor recebeu a revelação de Deus, e que nós possamos viver isso que Deus tem nos dado. As palmas louvem ao Senhor.